Olá, turma! Na aula dessa semana, então, a gente vai estudar sobre as propriedades dos triângulos, tá? Então, as duas primeiras propriedades, elas estão relacionadas, tá? Diz o seguinte, o maior lado do triângulo, né, é oposto ao maior ângulo. Então, maior lado oposto ao maior ângulo. E o menor lado é oposto ao menor ângulo, tá? Vamos ver isso aqui no GeoGebra, que é uma ferramenta matemática, tá? Então, aqui em azulzinho, tá? Em azul, eu tenho a medida dos ângulos, ok? Em preto, eu tenho o comprimento dos lados. Observem que esse lado aqui, 6,12, é o maior dos três lados, tá? E ele está justamente oposto ao maior ângulo, tá? Que é o de 67,92. E o menor lado, que é o 4,68, está oposto ao menor ângulo, que é o de 45,17. Se eu mudar isso aqui, observem que as medidas também vai mudando, tá? Muda as medidas dos lados, muda a medida dos ângulos e conserva aquela propriedade que eu falei para vocês, ó. O maior lado, ó, agora aqui embaixo o maior lado, ó, 10,91 está oposto ao maior ângulo, que é esse aqui, ó, de 93,97. E o menor lado, que é o de 5,22, está oposto ao menor ângulo, que é o de 28,49, tá? Se eu mudar novamente aqui, o que vai acontecer com esse triângulo? Então, aqui, ó, novamente, ó, maior lado. Quem que é o maior lado agora? 5,22. Está oposto ao maior ângulo, 67,71. E o menor lado, que é o de 4,58, está oposto ao menor ângulo, que é o de 54,23. Então, é sempre assim, tá? Maior lado é oposto a maior ângulo. E menor lado é oposto a menor ângulo. Mais um exemplo aqui, ó, modifiquei o triângulo ali, ó. Maior lado oposto ao maior ângulo. Menor lado está oposto ao menor ângulo, ok? Então, mostrei para vocês ali essas duas primeiras propriedades aqui. Agora, uma terceira propriedade. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180. Então, aqui, ó, coloquei os ângulos A, B e C. Em qualquer triângulo, se eu somar esses três ângulos, sempre vai dar 180, tá? Vamos voltar aqui no nossa ferramenta aqui, ó. Pausem o vídeo e somem esse ângulo aqui, ó. 95,01 mais 48,98 mais 36,01. Vocês vão ver que vai dar 180 graus, tá? Pausem o vídeo e façam isso. Agora, eu vou mudar o meu triângulo aqui. Consequentemente, vai mudar os ângulos, né? Agora, vocês vão somar de novo esses três ângulos aqui, ó. Pausem o vídeo e somem. 35,12 mais 108,64 mais 36,23. Novamente, vocês vão ver que a soma dos três ângulos internos aqui dá 180 graus. Agora, eu vou mudar novamente.
tá? Deixa eu mudar aqui. Ó, somem agora novamente os três ângulos internos, ó. O 50,98, o 64,35, mais o 64,68. Novamente, vocês vão ver que vai dar 180 graus, tá? Então, essa regra é uma das mais importantes propriedades dos triângulos, tá? A soma dos três ângulos internos sempre dá 180 graus, ok? Então, essa é a terceira regrinha estudada para a aula dessa semana. Agora a gente vai ver a condição de existência de um triângulo. Será que eu posso simplesmente pegar três medidas e dizer que vai dar um triângulo? Não, tá? Existe uma condição para existir os triângulos. Que condição que é essa? Dadas três medidas, né? Então, a medida de qualquer um dos lados do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Então, aqui eu peguei um triângulo genérico com lados R, S e T. Então, o que essa condição nos diz? Se eu pegar o lado T, ele tem que ser menor que o lado S mais o R, tá? Ó, o lado T tem que ser menor que o lado R mais o S. E tem que acontecer para qualquer lado que eu pegue. Se eu pegar o lado S, bom, o lado S, que mede S, tem que ser menor que o R mais o T, que é o que está aqui, ó, aqui embaixo, né? O S tem que ser menor que o R mais o T. E a mesma coisa para o lado R. Se eu pegar o lado R, ele tem que ser menor do que os outros dois juntos. Tem que ser menor que o T mais o S, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. O exemplo 1. É possível eu construir um triângulo que tenha lados 6, 7 e 8 centímetros? Sim, tá? Por quê? Porque eu consigo provar isso através da condição de existência que eu acabei de falar, ó. Se eu pego o lado 6, ele tem que ser menor que o 7 mais o 8, tá? Ó, 7 mais 8 é 15, 6 é menor. Agora eu vou pegar o lado 7. Ele tem que ser menor que o 6 mais o 8. Ó, 6 mais 8 é 14. 7 é menor que 14? Sim, então tá valendo. Agora eu pego o lado 8. O lado 8 é menor que o 6 mais o 7, que dá 13? Sim, né? Então, eu consigo construir um triângulo de lados 6, 7 e 8 centímetros. Agora, vamos para o exemplo 2. É possível eu construir um triângulo de lados 3, 4 e 9 centímetros? Aqui não vai valer. Por quê? Ó? Se eu pegar o ladinho 3, o lado 3 é menor que 4 mais 9? Sim, né? Porque 4 mais 9 dá 13 e o 3 é menor do que o 13. Agora, se eu pego 4, o lado 4. O 4 é menor que 3 mais 9? Sim, né? Porque 3 mais 9 é 12, então 4 é menor que 12. Agora, se eu pego o lado 9. 9 é menor que 3 mais 4? Não, né? Porque, ó, 3 mais 4 dá 7. E o 9 não é menor que o 7. Então, aqui falhou a condição de existência, tá? Porque, na verdade, esse lado aqui teria que ser menor que 7, ok? Então, tem que sempre valer essa regra, tá? Qualquer lado que eu pegue,
tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados que sobraram, ok? Essa é o que a gente chama de condição de existência de um triângulo. Para essa semana seria isso. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Se for necessário, assistam esse vídeo explicativo mais que uma vez. Vão pausando o vídeo, tá? Vão fazendo anotações, que ao escrever, automaticamente vocês estão exercitando o ato da memorização, tá? E a memorização é uma das ferramentas para o melhor desempenho e aprendizado de vocês. Fiquem bem e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês através do WhatsApp.